Pai, obrigado pela sua presença neste lugar. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por Jesus. Espírito Santo, eu me rendo ao Senhor. Você sabe o que o Senhor quer fazer. Eu apenas quero fazer o que o Senhor quer fazer. Eu estou pronto para fluir contigo, Espírito Santo. Então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua liderança. Onde quer que o Senhor queira ir. Deus, eu te dou toda a glória já adiantadamente. Pai, nós te amamos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Nós temos falado sobre a glória durante toda essa semana e o apóstolo realmente me ajudou na noite passada, porque Deus tem falado comigo acerca de certas coisas e o apóstolo dizendo na noite passada, como nós começamos na fé, aí avançamos para a unção, aí terminamos na glória. Então, eu comecei a ver algumas coisas quando ele disse aquilo a partir de um ponto de vista da igreja apostólica, ao invés de, no passado, o que havíamos sido ensinado no modelo pastoral, ensinados no modelo pastoral. E essa manhã, nós vamos solidificar o processo. Sim, Espírito Santo. Nós vamos solidificar o processo de saindo do natural para entrar no sobrenatural. Existe um padrão estabelecido que precisa acontecer. Mas nesse padrão, me ajuda a dizer da forma certa, Espírito Santo. Nesse padrão, ok, obrigado, Espírito Santo. O padrão não é estabelecido. O que eu quero dizer com isso? Tem certas coisas que nós fazemos para sairmos do natural e entrarmos no sobrenatural, mas nós não faremos a mesma coisa, as mesmas coisas o tempo todo. É um padrão, mas não é estabelecido. Ok? Então, mas se você conseguir pegar esse padrão, porque você precisa sair da fé para entrar na unção e para a glória. E um dos motivos pelos quais nós não reconhecemos a glória tão frequentemente como deveríamos, deixa eu ler isso para vocês. Deixa eu ler. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Para o qual Deus fez conhecido quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em você, o plano do sucesso. A esperança da glória. Então, Cristo em você é o plano de sucesso, ok? Então, com Cristo, é por isso que começamos a semana, que eu comecei a semana com o entendimento de que o governo não está só nos ombros de Jesus, mas está sobre os nossos ombros, certo? Esse versículo está nos dizendo porque nós conseguimos ter o governo sobre os nossos ombros. Porque eu amo a palavra mistério. É isso que eu quis dizer. Que existe um padrão, mas não é estabelecido. É um mistério. E o apóstolo Paulo disse, Cristo em você, a esperança da glória.
Então, nós já sabemos que Cristo está dentro de nós. Ele é a esperança da glória, Ele é o plano do sucesso, mas o mistério é o como. Então, existe um padrão que precisamos seguir para descortinar o mistério. Você me acompanha? Vá comigo para Efésios capítulo 1. Obrigado, Jesus. Efésios capítulo 1. Aqui é o apóstolo Paulo orando essa oração. No versículo 17, ele está orando para os santos em Éfesos. E ele diz no versículo 17, para que Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, você vê isso? O Pai da glória. Agora, aqui é o que o Pai da Glória quer fazer, para que Ele dê a você o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle. Para que o que possa acontecer? Para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Para que você possa saber qual é a esperança do chamado dele. E quais são as riquezas da glória. Aí vai novamente. As riquezas da glória da herança dele nos santos. Então aqui nós vemos que Deus é o Pai da glória, ok? Ele é o Pai da glória que quer nos dar o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, ok? Vá comigo para Hebreus, capítulo 1. Obrigado, Jesus. Nós vamos começar no versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, falado através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então aqui está dizendo que Jesus estava envolvido em criar o mundo. Versículo 3, essa é a parte que eu quero chegar. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito muito maior do que os anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Então, nós vemos o Pai da Glória, agora nós vemos o Filho da Glória. Como eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque, sendo o brilho, sendo o brilho da glória do Pai, o resplendor da glória do Pai, e a expressa imagem do Pai da glória. Então significa que ele é o Filho da glória. Mas agora preste atenção, existe um mistério, porque o Filho da glória está dentro de você. O Filho da glória está dentro de você. O Filho da glória em você é o seu plano de sucesso. Você está vendo isso? Então nós vemos o Pai da glória, aí depois vemos o Filho da glória. O Filho da glória está dentro de nós. E ele é o primogênito de muitos. Então significa que o Pai da glória, Gênesis agora, Dr. Forbes falou sobre isso, que fomos criados à imagem dele. Se o meu pai é o Pai da glória e o primogênito, filho,
é o Filho da Glória que veio aqui embaixo e derrotou o pecado, agora vive dentro de mim. Isso precisa significar que eu sou um filho da glória. O que eu estou tentando fazer você ver? Eu estou tentando fazer com que você veja, antes de avançarmos mais, que a glória... deixa eu falar dessa forma. A glória precisa estar acontecendo na sua vida mais do que tem acontecido. É dessa forma que nós operamos. Mas por causa do modelo pastoral, nós, e da forma como o modelo pastoral nos ensinou certas coisas, isso nos limitou de irmos para a glória. Nos limitou de ir para a glória. Então, porque eu preciso, quando eu for aqui, eu preciso que você entenda quem você é. E eu preciso que você entenda que é possível você conseguir fazer isso. Ok? Aqui é uma forma, aqui tem uma forma que o modelo pastoral nos limitou de alguma forma. Nós falamos sobre a glória Shekinah. Falamos sobre a glória Shekinah. Para início de conversa, a palavra Shekinah não tem como ser encontrada na Bíblia. Isso foi um pregador que utilizou essa palavra para descrever para as pessoas com mentalidade de Velho Testamento o que a glória era. Porque no Velho Testamento, Deus precisava se expressar de uma forma diferente, porque eles não tinham a esperança da glória dentro deles. Então Deus precisava aparecer em forma de nuvem. Sabe, ele precisava aparecer como fogo. Ele precisava aparecer em formas diferentes, mas de acordo com Hebreus 1, Deus não precisa aparecer mais dessa forma. Ele pode se ele quiser, mas ele não precisa. Porque agora, a esperança da glória, ou a glória Shekinah, que é a presença de Deus, está habitando dentro de nós. Então, o que acontece é, nós estamos procurando nos lugares errados pela glória. O modelo pastoral fez com que nós fôssemos treinados para apenas buscarmos pela glória quando estamos dentro dessas quatro paredes. O modelo pastoral nos treinou para apenas procurarmos a glória quando os 5 dons ministeriais estão presentes e nos empurrando e nos liderando. Quando a esperança da glória... Então, quando você sair daqui dessas quatro paredes, a glória ainda está com você. A glória ainda está com você. Ok, veja no versículo 3 novamente. Veja no versículo 3. Na parte B, ele dizendo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, então isso significa que a glória não é baseada em cima, não é embasada em cima de seu comportamento. Veja, eu estou falando com alguém que está em Cristo por muitos anos e também com a pessoa que acabou de nascer de novo. A pessoa que acabou de nascer de novo, a glória está tanto com ela como está com a pessoa que já está em Cristo há 20 e tantos anos. Veja, se Cristo está dentro de você, que é o Filho da Glória, que é a expressa imagem do Pai da Glória, então isso significa que a glória está comigo, por onde eu quer que eu vá. Você está vendo isso? Porque eu preciso, como o Dr. Forbes falou, da imagem, eu preciso que você se veja numa luz diferente. Eu não preciso que você esteja no espelho com escuridão mais.
Eu preciso que você veja com clareza. Não estou nem aí com o que você tenha feito, não estou nem aí com suas decisões do passado, eu não estou nem aí para onde você pensa que está na vida, não importa quanto tempo que você está na vida, não importa quanto tempo você desperdiçou na vida, nada disso importa. A única coisa que importa é nesse momento presente, que você acabou de descobrir que você é o Filho da Glória. E que Cristo dentro de você é o seu plano de sucesso, a esperança da glória. Então vamos começar aqui agora, esquecendo as coisas que estão para trás, eu pressiono para frente, em direção à marca. Pode se sentar. Vá comigo para Mateus no capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Aleluia. Jesus está falando nesse versículo 27. Deixa eu começar no versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem meu jugo sobre vocês, e aprendam de mim. Porque eu sou humilde e manso no coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Isso é Jesus novamente afirmando para nós que o desejo dele é para que o governo esteja sobre os nossos ombros. Agora, eu estou tentando te mostrar por que é importante que você reconheça quem você é. Porque o governo sobre os seus ombros simplesmente quer dizer que nós iremos trazer ordem divina para a esfera da terra. Nós iremos trazer ordem divina para a esfera da terra. Cristo em você, o plano de sucesso. Então, por que Cristo estaria dentro de você se ele não planejaria te usar para trazer ordem divina para a esfera da terra? Jesus está dizendo, me dê os seus problemas. Você sabe, eu estava conversando com a minha esposa essa manhã e eu disse, sabe, Chantel, sabe, Deus não está nem aí para os nossos problemas. Deus não está nem aí com seus problemas. Eu vou deixar isso cair a ficha, porque sabe, no modelo pastoral, Deus se importa com você. Deus se importa com você. Ele não se importa com seus problemas, porque ele se importa com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, no modelo pastoral, nós tentamos usar a palavra de Deus para resolver nossos problemas. Quando Jesus está simplesmente dizendo aqui, tome o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. Mas muitas vezes nós em oração tentamos encontrar respostas para os nossos problemas. E Deus não está nem aí para os seus problemas.
Ele se importa com você. Então agora, se ele se importa com você, ele está tentando te colocar numa posição para você amar ele, para que todos os seus problemas sejam simplesmente dissolvidos. Veja, alguns de vocês estão fazendo confissões acerca de seus problemas. Você está fazendo confissões acerca de seus problemas. Em outras palavras, suas confissões estão focadas nos seus problemas. E aí depois, ao invés de seu foco estar no que Deus quer e em Deus. Você está vendo isso? Mateus 6,33. Venham, vamos ler a Bíblia. E se formos realmente ler a Bíblia e vamos interpretar a Bíblia corretamente, ele diz em Mateus 6,33, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a forma de Deus de fazer as coisas. E a sua justiça simplesmente significa a forma de Deus fazer as coisas da forma correta, que ele diz. E todas essas coisas serão adicionadas a vocês. Depois, Jesus previamente disse, não foque naquelas coisas, mais cedo no mesmo capítulo. Não foque nessas outras coisas. Então, o inimigo tem utilizado o modelo pastoral para fazer com que nós utilizemos a palavra de Deus para focarmos em nossos problemas. Quando, preste atenção, você se tornou uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas passaram. Veja, todas as coisas foram feitas novas. O que significa? Significa que existe um novo padrão estabelecido para você. Ok? Então, o governo está sobre nossos ombros. Porque o Filho da Glória, que veio do Pai da Glória, está vivendo dentro de nós. Ele é o nosso plano de sucesso, certo? Então significa que agora nós somos filhos da glória. Nós somos filhos do sucesso. Essa é o que a palavra glória significa, sucesso. Mas existe um padrão. Não está pré-estabelecido fixo, mas existe um padrão. O apóstolo tem falado conosco que esse padrão é nós precisamos ir de fé para a unção, para a glória. E cada mover na sua vida, cada passo na sua vida, esse é o padrão. Você começa na fé, certo? Preste atenção, aqui é onde o modelo pastoral nos ensinou de uma forma errada. Nós começamos na fé e somos supostos a ir em direção à glória. Certo? Fica comigo agora. Somos supostos a ir em direção à glória, mas nós paramos na unção. Preste atenção aqui. Nós paramos na unção quando a unção ela não é um lugar para ficar parado nela. Vá comigo para Isaías 10, 27. Porque, novamente, nós fomos ensinados sobre que a unção a partir de um modelo pastoral. Deixa eu explicar para vocês quando eu digo modelo pastoral, comparado com o modelo apostólico da igreja. O modelo pastoral da igreja deixou de fora o apóstolo e profeta. Então, portanto, não tem como haver doutrina estrutural, não tem como haver governo de território no sobrenatural, não tem como ter voltado para o plano original de Deus, porque o profeta é suposto fazer isso. Se todos os profetas o que faz, ele apontam as pessoas de volta para o plano original de Deus. Isso é tudo que o profeta faz. E um apóstolo, ele estrutura governo de céu na terra, para que os portais do sobrenatural possam estar abertos e para que todos que estão conectados possam entrar. Nesse processo, nessa estrutura de governo de céu na terra, você tem um apóstolo, ele tem autoridade sobre demônios territoriais. Que os outros dons não têm essa autoridade sobre os demônios territoriais. Mas se os outros ofícios se conectarem com o apóstolo, então eles andarão nesse mesmo governo, nessa autoridade governamental territorial. Porque o território, a autoridade governamental territorial é baseada em cima da pauta do dia de Deus. Não tem por que você ter autoridade sobre um território se você não vai fazer o que Deus quer que você faça. Porque é o poder dele.
Deus não está emprestando o poder dele para você fazer a sua coisa que você quer. Então, esse é o modelo pastoral. E quando o apóstolo e o profeta são deixados de fora, a característica dominante do pastor se levanta. A característica dominante do pastor é amar as pessoas. Predominante. E é possível você amar as pessoas demais. Exageradamente. Aí onde você começa a comprometer. Onde você não ensina as pessoas como pescar. Você começa a pescar pelas pessoas. Mas um pastor que está conectado com o apóstolo, ele tem a ousadia apostólica e sabe quando se segurar e falar, não, eles precisam fazer isso por eles mesmos. Eu vou ensinar eles para que eles possam fazer isso por eles mesmos. Pode se sentar, pode se sentar. Então, no modelo pastoral, porque os pastores, a característica predominante do pastor é amar as pessoas, sobe para a superfície, nós começamos a ensinar a Bíblia, ler a Bíblia e tentar trazer transferências na Bíblia a partir de um ponto de vista centrado no eu. Cada versículo da Bíblia nós tentamos entender o que isso pode fazer por mim. Então agora, com a unção, em Hebreus 10, 27, com a unção, nós fomos ensinados como a unção pode nos beneficiar. É por isso que nós queremos que as pessoas imponham as mãos sobre nós frequentemente. Não tem nada de errado com impor as mãos, mas esse conceito de impor as mãos é para haver uma transferência da unção. Agora preste atenção no que acontece. Olha o que estamos a ponto de aprender aqui. Isaías 10, 27. Olha aqui. E acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Então a unção, o papel da unção é fazer o quê? Remover fardo e destruir jugo. E destruir jugos e remover fardos. É isso que é unção, para isso que a unção existe, certo? Mas por causa do modelo pastoral, nós chegamos na unção e nós queremos que a unção destrua nossos problemas. Então nós paramos. Nós pensamos que a unção nos liberta. A unção não te liberta, você já é livre. Então agora nós temos que entender o propósito. Por que Deus nos dá tal habilidade? Por que Deus nos deu a unção? Veja, o modelo pastoral fez você parar na unção. A unção é apenas para me livrar dos meus problemas. E, na verdade, a unção não é para eu fazer me livrar dos meus problemas. O que a unção está fazendo está removendo qualquer fardo e destruindo qualquer jugo que te impeça de ir para a glória. Aqui nós lemos Isaías 10, 27. O fardo será removido do seu ombro e o jugo será destruído do seu pescoço por causa da unção. Então, a unção, ela remove fardos e destrói jugos. Em outras palavras, a unção, ela remove as coisas, tira as coisas do seu caminho para que você possa continuar se movendo adiante. Mas no modelo pastoral, o que fazemos é, porque são centrados no eu, nós queremos que a unção remova os problemas de nossas próprias vidas e não temos plano de fazer mais nada mais. Então, obrigado, Espírito Santo. Então, se a unção, ela funciona, se ela remove fardos e destrói jugos, em outras palavras, tira as coisas da sua frente, e você permanece no mesmo lugar, os fardos e jugos vão voltar, porque eles vão saber onde você está. Porque você não se moveu para frente, não avançou. Então, pode se sentar. Então, a unção, veja, a unção, ela é uma ferramenta que Deus nos deu para utilizarmos, para fazermos a vontade dele acontecer. Ok, preste atenção. Vá para 1 João 2. 1 João 2. 1 João 2. Quantos estão vendo o que eu estou falando? Quantos vocês estão vendo a mudança do modelo pastoral da unção para o apostólico? Veja,
Uma vez que nós tiramos o nosso foco, as pessoas não se dão conta por que Deus deu aquela parábola sobre o semeador semear a palavra. Alguns caíram em terra boa, vocês pularam para terra boa, mas vamos ver o primeiro solo primeiro, porque vocês todos aqui não são terra boa. Alguns caíram em solos pedregosos, certo? Onde não tinha raiz. Isso simplesmente significa que você não passou tempo suficiente com a palavra para deixar a palavra enraizar em você. Nós servimos o Pai da luz. Nós somos os filhos da luz. Nós servimos o Pai do sucesso. Ou o Filho da glória está vivendo dentro de nós. Significa que nós somos filhos da glória. O que você está fazendo com todo esse poder que está dentro de você, se você for viver no mundo de utopia? Qual é o propósito de ter poder que você não vai usar? Qual é o propósito de ter um poder que você não vai usar? Então Deus já sabia que você iria precisar de poder. Na verdade, Deus já sabia que Adão e Eva iriam precisar de poder. Eu pensei que Adão e Eva estavam vivendo no Éden. Sim, eles estavam vivendo no Éden por um tempo. Veja, pessoas não se dão conta que Adão e Eva saíram do Éden cedo por causa da decisão deles. Eles não eram supostos a sair de Éden tão cedo assim, porque Deus falou, sejam frutíferos e multipliquem. Muitas pessoas pensam que está falando de ter bebê, mas não é. Ele estava falando de ser frutífero e multiplicar. Em outras palavras, duplique o que você vê no Éden, porque você... Onde Deus colocou eles? Lá na escuridão depois. Então, se eles tivessem permanecido no Éden longo o suficiente, eles teriam sido treinados para fazer exatamente o que Deus fez com as trevas. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele nos colocou de volta na posição original. Então, Deus não mudou o plano dele que ele tinha para Adão e Eva. Deus já quis que nós andássemos nessa terra aqui e produzíssemos luz onde quer que vamos. Onde quer que formos. O que eu quero dizer com produzir luz? Produzir glória. 1 João 2. 1 João 2. Deixa eu chegar lá. 1 João 2. 1 João 2 e 27. Haha. Mas a unção que você recebeu dele habita em você. E você não precisa que nenhum homem te ensine, mas a mesma unção te ensina sobre todas as coisas, e é verdadeira, e ela não é mentira. Assim como ele te ensinou, ela te ensinou, você habitará nele. Existe uma unção dentro de você que remove as trevas, que remove o desconhecido. Ok, novamente, o que a unção faz? Remove fardos, destrói julgos. Ela não deu nenhum tipo de classificação de que tipo de fardo ou que tipo de jugo. Qualquer fardo ou qualquer jugo, a unção consegue remover e destruir. A unção habitando dentro de você, ela está aí dentro de você para remover qualquer fardo e qualquer jugo que possa te impedir de operar em fé. Ok, deixa eu te dar um exemplo. Jonas, lembra? Quem se lembra de Jonas? O peixe, a baleia, era a unção. A baleia era a unção. Deus deu a ele algumas instruções. Que ele falhou. Se você, a fé, desculpa. Deus deu a ele instruções, que a palavra fé significa tarefa. Ele estava correndo dessa tarefa. Então a Bíblia diz que Deus formou a baleia, então a baleia era a unção. Para engolir Jonas, e preste atenção.
parecia que Jonas havia sido removido para que ele havia sido removido, mas na verdade foi quando a baleia engoliu ele, foi Deus colocando ele em um lugar quieto e removendo os fardos que estavam do lado de fora, removendo o medo que ele tinha, removendo tudo que estava impedindo ele de fazer o que Deus havia pedido ele para fazer. Então, portanto, quando a baleia engoliu ele teve uma chance de estar sozinho com Deus. Posso ajudar você essa manhã? 95% dos problemas que você está lidando são você. Então lembra que eu disse que o jugo e o fardo que você não tem especificações, pode ser você. Então você precisa deixar Deus remover todas as coisas da sua vida que impeçam você de fazer acontecer o que Ele pediu para você fazer. Então, aqui é o que aconteceu. Deus deu a ele uma tarefa, ele tinha fé para aquilo, certo? Porque fé e tarefa é a mesma coisa. A unção veio, entrou para remover cada fardo e destruir cada jugo que estava impedindo ele de fazer o que Deus havia pedido ele para fazer. Porque simplesmente, no caso dele, ele estava lá na baleia. Quanto tempo? Ele ficou 3 dias dentro da barriga da baleia. Levou ele 3 dias para ter a mente dele acertada. Quando ele acertou a mente dele, Deus disse, ok, agora eu posso te colocar de volta no caminho que eu pedi para você ir. E preste atenção. Preste atenção. E a glória apareceu. Quanto tempo ele levaria para ele chegar em Nínive? Acho que era 2, 3 dias. E levou ele só 1 dia e meio, certo? A glória foi envolvida com ele e deu poder para ele. E o poder apareceu. Veja, o poder, ouça com bastante atenção. No modelo pastoral, fez com que a gente pensasse que o poder está na unção. Mas o poder está na glória. A unção remove todas as coisas do caminho para você chegar no poder. Você vê isso? Então, a fé, vá para Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ele diz, agora a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não são vistas. Você vê isso? Então nós temos que perguntar novamente, a esperança de quem está falando aqui? Alguns de vocês pensam que é a esperança de vocês. Vocês pensam que são seus planos. Não, não é o seu plano. Não é a sua esperança. Versículo 6 nos diz de quem a esperança é. Versículo 6 diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, Ele é um recompensador de todo aquele que o busca diligentemente. Então a fé, a esperança, nesse versículo 1, não está falando do seu plano, dos seus planos. Então por que você está tentando usar a sua fé para fazer acontecer os seus planos? Ele diz, agora a fé é a substância ou as coisas, ou sonhos, esperança é sonho, certo? Nossa ação, nossa obediência, a voz de Deus traz à existência os sonhos dele. Traz à existência os sonhos dele para a realidade. Satanás não vai sentar lá e deixar você e facilmente trazer os sonhos de Deus à realidade aqui no natural. Então ele vai colocar fardos e jugos no seu caminho. É aí que a unção entra para remover esses fardos e destruir esses jugos para você continuar andando para frente. Então, novamente, o modelo pastoral faz com que a gente cresça que a unção era só para remover os fardos e destruir julgos para você ficar livre. Não, os fardos e os julgos foram removidos para que você continue andando e operando na sua salvação. Agora a fé é a substância daquilo que Deus tem esperado. Não o que você tem esperado, é o que Deus tem esperado. Jesus disse, pegue o meu jugo e aprenda de mim, porque o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Ok, vá para Romanos 12. Vá para Romanos 12. Romanos 12.
Você vê a diferença entre o modelo da igreja pastoral e o modelo da igreja apostólica? Veja, o modelo apostólico é tudo sobre o que Deus quer. O que Deus quer fazer acontecer. Novamente, se formos crer na Bíblia, Mateus 6,33 nos diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar. Deus não está nem aí para seus problemas. Ele não está nem aí. A razão pela qual Deus não se importa com seus problemas é porque se você ficar focado nos negócios do Pai, todos esses fardos e problemas e julgos, veja, você tem que parar de ficar empolgado, você precisa parar de ficar empolgado e paralisar quando os seus problemas são resolvidos. Porque o único motivo pelo qual os seus problemas foram resolvidos é para que você possa fazer o que Deus está pedindo você para fazer. Veja, vou te dar um exemplo. Presta atenção. Se Jonas não tivesse acertado a mente, se ele não tivesse acertado a mente dele, ele ainda estaria na barriga da baleia até agora. Cristo em você, a esperança da glória. É por isso que João 5,39 é tão importante. Porque Cristo em você, a esperança da glória, e quando você busca nas Escrituras... Obrigado, Espírito Santo. Às vezes nós buscamos nas Escrituras, e nós buscamos as Escrituras pensando que vamos encontrar respostas para os nossos problemas. Então vamos lá e colocar em prática. E nada muda. Porque você não ficou longo o suficiente para descobrir a vida. O que eu quero dizer com encontrar a vida? Encontrar o que Deus quer. Preste atenção, vá para Romanos 12. Romanos 12, 2. E não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pelo quê? Pela renovação da sua mente. Agora, por que a sua mente precisa ser renovada? Não é uma pergunta difícil. Está bem dizendo bem ali. Por que a sua mente precisa ser renovada? Para que você possa provar. Outra palavra para provar é reconhecer qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. João 5,39 diz: busque nas Escrituras, porque nelas você pensa que tem vida eterna, mas elas testificam de mim. Romanos 12, 2 diz: não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Usando a palavra de Deus para que você possa reconhecer qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Agora, por algum motivo estranho, você lê isso debaixo do modelo pastoral, com seus óculos de modelo pastoral. Por algum motivo, nós traduzimos a palavra vontade de Deus para a vontade de nós. Nós lemos isso, mas porque fomos focados centrados no eu, fomos treinados centrados no eu, nós perdemos, que não reconhecemos que a boa, aceitável vontade de Deus, boa, aceitável, perfeita vontade para resolver nossos problemas. Fé. Veja. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por me lembrar. Vamos continuar lendo. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vocês não pensar de si mesmo mais do que convém pensar, mas pense com moderação, com sobriedade, de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada um. Cada pessoa. A medida. Cada pessoa recebeu a medida da fé. Cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada mulher tem uma tarefa vinda de Deus. E por causa disso, você precisará passar tempo para renovar sua mente, para que você possa reconhecer qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus, não a perfeita vontade de você.
Lembre-se, o jugo e o fardo estão lá apenas, a unção está lá só para remover os jugos e os fardos da sua vida para que você possa chegar na glória. Veja, o poder está na glória. O poder não está na sua unção. Lembra 1 João 2, diz que a unção que habita dentro de você te ensina. Em outras palavras, está simplesmente dizendo que está te colocando numa posição para você chegar na glória. Isso significa que a unção ela faz o que for necessário para remover fardo, destruir qualquer jugo, para que você possa claramente ouvir Deus. Veja, nós paramos na unção pensando que a unção vai resolver nossos problemas. Não, a unção não foi criada para resolver seus problemas. A unção foi para remover todas as coisas da sua frente, remover qualquer pecado que está perto de você, para você colocar de lado todo o peso. Ok. Vá comigo para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Quantos de vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Você é suposto a se mover de fé em fé na sua ida para a glória. E a unção vai remover tudo do nosso caminho. Você vê isso? Deus nos pede, nos dá instruções, nós começamos a nos mover nessas instruções e cada coisa que estiver na nossa frente de jugo e fardo, que está nos impedindo de chegar na glória, será removida pela unção. Novamente, o modelo pastoral fez com que a gente parasse na unção e pensar que nós já pensássemos que já chegamos. Você se dá conta do que está acontecendo com você quando um homem e uma mulher de Deus impõem a mão sobre você? Quando um homem e uma mulher de Deus está impondo as mãos sobre você, é a unção dessa pessoa se juntando com a sua unção para remover qualquer fardo, qualquer jugo que está te impedindo de chegar no poder. Então, isso ainda significa que depois que você tem as mãos impostas sobre você e você se levanta do chão, você ainda precisa operar em fé. Você ainda precisa ir fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando Deus curou aquela perna por um motivo, quando Ele curou aquele coração, Ele curou aquele coração por um motivo. Veja, nós ficamos tão felizes que o coração foi curado, ficamos felizes que nosso rim foi curado, que nós paramos de ouvir. Mas quando aquela imposição de mãos acontece no doente, é apenas para remover aquele fardo e destruir aquele jugo para que você possa ouvir o que Deus está pedindo você para fazer. Onde eu falei para você abrir? Marcos 4. Marcos 4. Marcos 4. Marcos 4. Pode se sentar. Deixa eu te dar um exemplo de como que a glória funciona. Jesus estava tentando nos falar, tem tentado nos falar através de parábolas. E no versículo 26. Marcos 4, 26. E ele disse, assim o reino de Deus é, assim como o reino de Deus opera. Como um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse. Brotasse e crescesse. Olha essa última parte. Não sabendo ele como. Deixa eu trazer isso aqui para você entendimento. Deus te dá instruções para você fazer certa coisa. Você sabe como ele conseguiu dormir noite e dia, esse homem? Porque ele não tinha nenhuma preocupação. Eu não disse que ele não tinha problemas. Ele não tinha preocupações. Por quê? Porque ele entende que a unção está vindo para remover qualquer fardo e qualquer jugo que possa impedir a semente dele de fazer o que foi criada para fazer. Impedir as ações dele de serem executadas. Ele foi dormir e a semente cresceu e ele não sabe como. Não saber como é a glória. Veja, você fica tão ocupado, porque no modelo pastoral você fica tão ocupado tentando entender como é que Deus vai resolver seus problemas, que você não está focando no que Deus está falando.
E quando você não foca no que Deus está falando, você foca nos seus problemas, onde quer que você foque mais, o quê? Vai expandir. Então, portanto, você fica focado nos seus problemas, você não está tendo descanso. Porque ele disse que daria a você se você desse a ele o fardo e desse para ele o jugo. Então, portanto, você não consegue dormir, você não consegue ter descanso, você não faz o que Deus te mandou fazer, você está preocupado com seu filho, você está preocupado com como que seu filho vai sair na vida, como sua filha vai sair na vida, você se preocupa com como seu marido vai sair na vida, você se preocupa com a sua esposa, você se preocupa com todas essas coisas, e portanto você não tem tempo de ouvir o que Deus está falando para fazer. Mas se você simplesmente fizer o que Deus está te pedindo para fazer, você se envolve no que Deus está fazendo, Deus vai permitir que a unção destrua cada jugo e cada fardo, para que você possa chegar na glória. Veja, a glória é onde o poder está. Ok, vamos, pode se sentar, eu já estou a ponto de concluir. Deixa eu te dar exemplos bíblicos. Deixa eu te dar exemplos bíblicos. A mulher com problema hemorrágico. Certo, a mulher com problema hemorrágico. Ela disse para ela mesma, se eu apenas tocar na borda da veste dele, eu serei curada. Agora, ela entendeu aquilo porque ela era judia, ela entendia que havia poder nas vestes do sacerdote. E ela se deu conta de que Jesus era o único que estava naquela região fazendo milagres. Eles tinham, sabia que tinha uns 200 impostores vivendo no tempo de Jesus, dizendo que eram os Messias, mas o que separava Jesus deles é que Jesus estava operando milagres. Então, Jesus estava operando milagres, ela sabia disso. Agora, preste atenção. Veja, as pessoas, olha o que a unção é, a fé. Ela disse para ela mesma, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Então, ela agiu nisso, mas ela tinha um fardo dentro dela. Desculpa, ela tinha um fardo e um jugo. E não era a terra da lei. A terra da lei, a lei da terra, porque a lei da terra diz que se você estivesse no seu ciclo menstrual, você não pode chegar na cidade. Esse era o fardo dela. Então, se alguém disser como que ela pressionou pela multidão e chegou lá, ela pressionou pela multidão e ninguém reconheceu ela. Isso foi a unção removendo cada fardo e cada jugo para que ela pudesse chegar até a glória dela. Isso acontece na Bíblia, por toda parte da Bíblia. Vamos ver, por exemplo, o homem cego que chegou até Jesus para curar. Jesus cuspiu na terra, formou lama e colocou no olho dele e falou para ele o quê? Vá lá lavar. Vai lavar. Essas foram as instruções, certo? Então, o fardo era, ele precisava chegar de onde Jesus estava até lá o tanque para lavar. Então a unção estava presente para ajudar ele. A unção estava presente para ajudar ele a sair de onde Jesus estava para chegar lá onde estava o tanque para que ele pudesse lavar. Então eu te falo, a unção está lá. Eu tenho mais um exemplo para você. Quando ele chegou lá e lavou, a glória apareceu. Veja, o poder não está na unção. A unção, a tarefa da unção é tirar tudo da sua frente que está atrapalhando. Eu espero que você esteja me ouvindo. A unção está lá para remover tudo da sua frente para que você possa fazer o que Deus está pedindo você para fazer. Se o seu filho não está agindo corretamente, vá para Deus. Preste atenção, preste atenção. Não fique lá preocupado. O que eu faço para resolver esse problema, Senhor? Não faça isso. Senhor, o que o Senhor quer comigo? Diga isso para ele. Senhor, o que o Senhor quer comigo? Porque agora, se o Senhor, se você consegue ter as instruções de Deus, se você consegue ter as instruções de Deus, Deus vai tirar tudo da sua frente, porque quando você tem as instruções de Deus, as instruções dele, elas vão resolver seus problemas. Então, se as instruções de Deus forem mais importantes do que seus problemas, então ele vai cuidar de qualquer problema que está te impedindo de fazer o que ele te chamou para fazer. Então ele vai acertar o seu filho, sua filha. Último, sente aí, último. Último. Vá para Lucas comigo, Lucas 1. Lucas 1. Veja, o governo está sobre nossos ombros. Então, se o governo está sobre nossos ombros, o governo estando sobre nossos ombros é mais importante do que seus problemas. Então, Deus, ele quer a vontade dele feita na terra. Então, Deus vai cuidar de todas as coisas. Ele vai fazer com que a unção venha e remova qualquer fardo e destrua qualquer jugo que esteja tentando te parar de fazer acontecer o governo que está sobre os seus ombros. É por isso que ele disse, não se preocupe. Por isso que ele disse em Mateus, não se preocupe com aquelas coisas.
Não se preocupe com nada disso. Eu recebo, não se preocupe, apenas foque no que eu estou te pedindo para fazer e eu vou cuidar do restante. Mas veja, nós tentamos utilizar a unção para cuidar dos nossos problemas. Mas a unção ela só é suposta a remover e tirar os problemas da nossa frente. Eu recebo. Sente-se, a última aqui, o último. E eu já estou saindo. Vá para Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1, versículo 28. Versículo 28. Versículo 28. Veja no versículo 27. Para uma virgem que... o nome da virgem era Maria. E o anjo chegou até a virgem e disse, veja, você é altamente favorecida. O Senhor é com você, bendita você é entre as mulheres. E quando ela viu o anjo, ela ficou incomodada com o que ele disse. E ela ficou tentando entender que tipo de cumprimento é esse. E o anjo disse para ele, não tema Maria, porque você encontrou favor com Deus. E veja, você conceberá em seu útero e dará à luz um filho. E chamará o nome dele de Jesus, ok? Você está pronto para o processo? Olha a mudança de fé para a glória, ok? E entre a mudança, nessa mudança, a unção ela vai remover cada fardo e destruir cada jugo, ok? Preste atenção nisso. Veja, eu te falei que existe um padrão. Não é estabelecido fixo, mas existe esse padrão, ok? Preste atenção aqui. Versículo 28. Versículo 28. Preste atenção. Para uma virgem que tinha um marido chamado José, da casa de Davi, e a virgem, o nome da virgem era Maria. Eu estou enfatizando isso, virgem por um momento, porque se você não se dá conta, um fardo está se levantando bem aí nessa situação. Um fardo está acontecendo bem agora aí. O anjo veio até ela e disse, veja, você é altamente favorecida, o Senhor é com você, bendita é você entre as mulheres. Agora o fardo apareceu aqui antes das instruções. E quando ela viu, ela disse, ela ficou incomodada com o cumprimento. Que tipo de cumprimento é esse? Agora tem um outro fardo aqui. 2 fardos apareceram aqui. Primeiro, ela é uma virgem. Segundo, ela está duvidando. Ok? E o anjo disse para ela, não tenha medo, Maria, porque você encontrou favor com Deus. E veja, você conceberá no seu útero e dará à luz um filho. E chamará o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e do seu reino não haverá fim. Versículo 34. Então Maria disse para o anjo, como será isso? Como acontecerá isso? Visto que eu não conheço um homem. Esse é um fardo. Esse é um jugo. Fardo que ela não conhece o homem, e um jugo que ela não tem certeza de como isso vai acontecer. Ela tem um fardo e um jugo. Preste atenção no que o anjo disse. E o anjo respondeu e disse para ela, preste atenção, o Espírito Santo virá sobre você. Isso é a unção para remover o fardo e destruir o jugo. Então o Espírito Santo veio sobre ela para remover o fardo. Você não precisa de um homem agora. Segunda, que ele removeu o jugo. Você está coberta. Eu só preciso que você creia em mim e vai dar tudo certo. Agora preste atenção na glória. Veja a glória. Preste atenção na glória. E o poder do Altíssimo te cobrirá. Portanto, essa coisa santa que nascerá de você será chamado Filho de Deus. Então aqui nós temos o Espírito Santo vindo sobre ela, essa unção para remover o jugo e destruir o jugo. E depois disso, a glória veio e engravidou ela. Então, uma vez que Deus... Agora, preste atenção. Obrigado, Espírito Santo. Eu vou concluir com essa. Se Deus pode permitir a unção passar por cima de um dos processos naturais mais solidificados que temos na Terra, um processo que Ele mesmo criou. Por que você não pensa que Ele vai remover esse probleminha da sua vida? Por que você não pensa que ele vai remover esse fardozinho da sua vida? Veja, Maria disse, eu não tenho um homem. Deus, eu não tenho certeza. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer sabendo que eu não conheço um homem?
Anjo disse, tudo que eu estou aqui para trazer a mensagem, não se preocupa com nada, o Espírito Santo vai vir sobre você. E aí o poder do Altíssimo vai vir sobre você, vai cuidar de você, dessa situação, e vai cuidar da situação que você está duvidando. E Jesus vai vir para a terra. Esse é o tão importante que os planos de Deus são para você. Eu preciso que você veja o que Deus está chamando você para fazer. É tão importante como Jesus vindo aqui na terra. Então, se sua tarefa que Deus te deu for manifestada na terra é tão importante quanto Jesus vindo para a terra, então Deus vai remover céu, terra e inferno, tirar da sua frente, para que você possa fazer o que Ele chamou.